Acabei de ouvir um podcast, cara, que me identifiquei demais com ele. É o Tristan. Ele é um cara que tá viajando há 10 anos. Já vi altos vídeos dele no YouTube. E caí num podcast dele aí. Cara, eu me identifiquei com tantas coisas, sabe? Eu me vi em tantas situações. Ele falando que no começo, a pior parte, assim, a pior não, a que a gente pensa que é a pior, a mais difícil, que é o famoso wild camping, ou seja, normal, tem que olhar pra frente e pra câmera, que é acampar no meio da natureza. Todo mundo me pergunta, você não tem medo? Ai, mas isso se torna a parte que você mais gosta depois. Eu dormi em tantos lugares tão incríveis e a paz de estar ali, cara, não tem preço. Ele falou sobre a bicicleta ser a forma mais próxima de liberdade que ele conhece. Que a bike, assim, ela não é nem tão rápida, ela é rápida o suficiente para você cobrir distância num dia, mas devagar o suficiente para você ainda sentir o cheiro das flores. Achei poético, achei poético. Ela é o melhor passaporte que tem. Eu costumo falar que a bike abre portas, que todo lugar que você chega, as pessoas querem saber sobre a sua história, o que você tá nesse lugarzinho no meio do nada de bicicleta. Falou sobre isso, da liberdade da bicicleta. Você consegue ir para praticamente qualquer lugar de bicicleta. Ele comentou sobre como os objetivos dele, as rotas que ele fazia foram mudando. E eu me identifico demais. Como ele foi preferindo cada vez mais. Como ele passou a preferir cada vez mais os lugares inóspitos do que os super famosos. Como ele se surpreendia e ficava feliz com lugares que ninguém sabia que existia, enquanto ele chega a alguns que tá na famosa bucket list, ou a lista de desejos, de sonhos, e acaba sendo um pouco decepcionante, um pouco gente demais. Ele comentou também sobre se sentir até um pouco meio egoísta, e já vou explicar o porquê. Egoísta de chegar em certos lugares e querer ele só pra você, sabe? E eu sinto isso às vezes. Eu amo estar num lugar que tá só eu. E cheguei em vários lugares aí na viagem que eu tava super sonhando. Cheguei lá, tinha tanta gente que, uma expressão mineirês, dava essa pituca de ir embora. Uma vontade assim de sair dali, sabe? Perdi até um pouco do brilho. E é egoísta isso, né? Querer os lugares só pra gente. Mas é que de bike a gente passa nos lugares que acaba sendo só pra gente a maior parte do tempo. E acho que você se acostuma com isso. Ele também comentou sobre as primeiras viagens dele. E aquele pensamento fixo de tem que pedalar tudo, tem que fazer tudo, não posso roubar. Esse pensamento eu ainda tô nele, mas ele me deu boas razões para questionar isso, no sentido de que nosso tempo é limitado, cara. Será que eu preciso mesmo passar por momentos assim, semanas que não tem nada, que é só pôr no quilômetro pra conta? Bom, eu tento pensar que isso está me treinando para os próximos e que a gente precisa dos maus momentos, não que esses sejam maus, mas para valorizar ainda mais os bons momentos. Mas ele me fez questionar um pouco. Você tem a vontade de dar a volta ao mundo, sabe? Conhecer cada lugarzinho de bike, vai levar uma vida. Às vezes, se você pular trechos, não é tão ruim assim, sabe? Ele também comentou sobre ter as rotas desenhadas já de apoio, mas também modificar e fazer a sua própria rota, que no meu caso são aqueles atalhos, e me identifiquei também. Bom, podcast bem incrível,
muitas reflexões. Veio junto aí com o momento que tô pensando bastante na minha viagem. Eu tô com um gostinho de... Não que acabou, veja bem, que eu tô acabando a América do Sul. Depois de 1 ano e meio, vou fechar aí esse continente incrível. Então, tô com alguns pensamentos de fechamento de ciclo. Então, minha cabeça tá a milhão. Eu conheci tanta coisa nesse 1 ano e meio. E tanta coisa ficou pelo caminho. E hoje mesmo, eu vi no grupo de WhatsApp de ciclistas uma pessoa falando: tô saindo do grupo porque após 1 ano e meio completei a minha travessia do Alasca até a Patagônia. E eu fiquei me questionando: caramba, o que essa pessoa fez? Como que ela fez em 1 ano e meio? Claro, cada um tem seu tempo, sua jornada. Mas eu tô saindo da América do Sul com 1 ano e meio e tô achando tão pouco. Claro, vivi muito. Se eu olho pra trás, cara, sem palavras, peraí que tá difícil. Eu sinto que 1 ano e meio passou tão rápido. A minha viagem, a princípio, era projetada para 20 meses. Então, em tese, era para eu estar quase no fim. Cara, eu tô na metade. Sonhando com os próximos dias. Nesse podcast, ele comentou muito sobre o Alasca e os Estados Unidos. O podcast foi dividido em 2 partes. Então, a primeira foi uma parte geral. E a segunda sobre a América do Norte. E como sempre acontece quando eu vejo alguém falando de pedalar em certas regiões, fica uma vontade de estar lá e fazer aquilo, sabe? Mas eu sei também que a gente não pode passar o carro na frente dos bois. Tem que aproveitar cada lugar, como eu tô aproveitando. Depois de cada curva sempre tem uma surpresa. Às vezes boa, às vezes nem tanto. E bom, fiquei pensativo depois. Agora a grande maioria dos viajantes que eu encontro, eu sou dos que tá mais tempo viajando. Eu lembro lá no começo, quando eu encontrava gente que tava 6 meses, 1 ano, e eu ficava, meu Deus. E eu tô aqui batendo 1 ano e meio. Às vezes tem dia que eu penso que eu tô experiente, conheço muita coisa, aprendi muito, óbvio. Mas tem momentos que eu penso que eu sou só uma criança que não sabe de nada. Pô, ele tava falando no podcast sobre os ursos no Alasca, sobre os desertos de Utah. Cara, são outros desafios, sabe? Outras coisas que vão vir pela frente. Outros comentou sobre a água, falta de água em Utah. Eu passei por isso em alguns momentos, mas eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Quando as suas preocupações se reduzem não, mas se modificam. Você tá preocupado a quantidade de água que você tem para beber, para fazer suas necessidades para os próximos dias, sabe? Se um urso vai entrar nessa barraca, cara, são situações muito diferentes do estresse normal que a gente tá acostumado com o trabalho e tudo mais. Cara, acho que eu tô falando demais. Só tenho a agradecer no fim das contas. Falei, muito grato pelas minhas escolhas. Tô muito feliz com tudo que eu conquistei até agora, tudo que eu aprendi, tudo que eu ainda tenho pela frente. Cabeça, muita gente me pergunta, o que você faz enquanto você pedala? Eu já tô aqui com 5 horas e 50 de pedal, subindo aqui, gravando esses vídeos, já faz um tempinho. Acho que no fim das contas eu só queria dizer que eu sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz, pelas oportunidades que a vida tem me dado, por todo o apoio que eu tive, toda essa caminhada, apoio emocional, apoio da minha família, de acreditar no meu sonho, por mais louco que fosse, dos meus amigos. Agora o apoio dessa comunidade linda, vocês que me acompanham, que me apoiam também todos os dias com os comentários, com as perguntas.
e com o financeiro também, que isso muda o nosso dia. Então me sinto muito feliz, muito grato e honrado também de poder mostrar o mundo para vocês com essa minha visão da bicicleta por lugares inóspitos que provavelmente a maioria de vocês nunca vai ter oportunidade de passar. Trazer um olhar diferente para o nosso continente, para a nossa vida, um olhar com mais de bondade, com esperança para o mundo. Só fazendo um adendo aqui hoje, por exemplo, eu almocei com o prefeito. Na verdade o prefeito me convidou, mas eu almocei com o diretor de marketing dele. Ganhei um super almoço, comi bag pela primeira vez. Me viram na praça, me chamaram, conversaram, me convidaram para o almoço. Então assim, as pequenas generosidades, as pequenas coisas do dia a dia. E é isso, queria agradecer mesmo do fundo do coração. Todos vocês estão aí, que ajudam essa viagem a se manter de pé, esse sonho. E é isso, bora pro próximo continente. Na verdade é o mesmo, né? Bora pra próxima parte das Américas. E valeu, turma. Obrigado.